produtos e cursos internacionais para o Brasil. Há 16 anos atrás, 17, pediram Teratogs para minha irmã. Eu tenho uma irmã de 32 anos, que é uma criança especial. É uma criança ainda e sempre vai ser. E como eu trabalhava na área de importação, eu comecei a ver tudo que tem lá fora e que nós não temos no Brasil. Então eu abri a Fisiovital e com isso eu comecei a trazer cursos internacionais para o Brasil. E esses cursos moldaram grande parte dessas fisioterapeutas que vocês seguem da área de neurologia. Posso dizer que todas elas estiveram presentes nos nossos cursos e ajudou muitas crianças nesse desenvolvimento da marcha, no desenvolvimento motor e no entendimento da importância da biomecânica. Então, a palestra de hoje eu tenho 4 objetivos principais para vocês, que vocês entendam. Vocês estão escutando direito ou está picotando? Que quando vocês saiam daqui, vocês entendam esses 4 objetivos. Primeiro, o desenvolvimento motor é um sistema integrado. Conhecer cada passo desse desenvolvimento em detalhes é essencial para um bom fisioterapeuta. A marcha é um processo de muito treino e adaptações fisiológicas que demoram anos, treino e anos. A intervenção precoce é seu maior aliado. Então, vamos lá. Então, botaram fotinho, essa é a Estela, a minha irmã, a minha família, todas nós aqui. A Bia, as Bias estão aqui nessa foto também, com o aniversário da empresa de 16 anos esse ano. E esse é meu bebê, minha irmãzinha. Esse slide, ele é muito importante, porque o que ele está mostrando aqui? O que faz parte do aprendizado motor? E cada uma dessas pequenas fases fazem parte para poder organizar esse aprendizado motor. Uma parte essencial de um sistema que é interligado e em evolução, que molda todo o esqueleto. Então, cada uma dessas partes que está nesse slide vai moldar o esqueleto da criança. E é interessante vocês pensarem que todo esse aprendizado do desenvolvimento motor, ele não se trata apenas para crianças atípicas. Ele também vai moldar as crianças típicas. Moldou cada um de vocês. Então, vocês aprenderem em detalhe como funciona esse desenvolvimento motor da criança vai ser muito importante para o futuro de vocês na fisioterapia, porque vocês vão conseguir entender o processo do desenvolvimento motor daquele paciente, fazer um diagnóstico correto e assim direcionarem corretamente a fisioterapia dele. Um bom exemplo disso, bem simples, eu tenho pé pronado, tenho tendinites em repetição, hoje eu estou com uma tendinite trochantéria horrorosa e eu me trato com o Alan, que é o professor de vocês. Para ele poder me tratar e dizer o que eu devo fazer ou não, ele tem que saber os músculos que eu aciono durante a minha marcha e por que eu estou com essas tendinites dos membros inferiores. Cada hora muda de lado, tá? Ele me fala o que fazer, o que eu não devo fazer, me enfia um monte de agulha, me faz chorar, mas tudo que ele manda eu fazer eu não faço porque eu sou uma péssima paciente. Mas é importante que vocês saibam todo esse processo do desenvolvimento da marcha que eu tive para poder me tratar depois. E a gente vai falar agora sobre como funciona a linha do tempo do desenvolvimento da marcha. E eu vou trazer uns dados muito interessantes para vocês de algumas pesquisas nos próximos slides. Então, o desenvolvimento da marcha típica se constrói como descrito aqui nos slides. A criança está deitada, ganha força de tronco, começa a engatinhar, senta, até que ela começa a ficar em pé e tem as trocas de passo. A marcha é o jeito como andamos. É um processo complexo que envolve equilíbrio, força muscular e uma coordenação cerebral. Na criança típica, sem problemas neuromotores, ele se desenvolve da fase do nascimento
até os 7 a 8 anos de idade. Não é uma mágica, é um resultado de adaptações biomecânicas e de um treino intenso e muito repetitivo. Cada movimento, desde o nascimento, é uma conquista contra a gravidade, guiada pelo impulso natural da busca da verticalidade. Uma parte muito importante que vocês têm que entender é a luta contra a gravidade. Desde que nós nascemos, nós buscamos o quê? Enfrentar essa gravidade. O ser humano tem a necessidade fisiológica de ficar em pé, de estar ereto e brigar contra a gravidade. Então, desde pequeno, a gente vai fazer esse trabalho e a gente vai fazer da forma que consigamos. Se a gente tem hipotonia, se eu tenho algum tipo de neuropatia, eu vou buscar essa verticalidade e não necessariamente da forma biomecanicamente correta. Então, tudo começa com o fortalecimento de tronco e o controle postural. Essa pesquisa eu gosto bastante, porque ele fala da importância de ficar em prono. Então, foi feita uma pesquisa muito grande em 2007, e eles viram que crianças que ficaram em prono 81 minutos por dia tiveram um desenvolvimento, um avanço muito mais significativo dos que as que não ficaram. Então, o prono, ela é a base do controle de tronco, para sentar, para engatinhar e para depois andar. Então, a criança precisa ficar em prono e a criança típica e atípica precisa ganhar essa força de tronco para ela poder conseguir o quê? Vencer a gravidade. Então, é bem importante essa pesquisa, ela é bem interessante e ela vai mostrar a importância de vocês estarem trabalhando com as crianças de vocês o prono. E existem bases de suporte no prono, como é que começa essa base de suporte? Na cabeça, vai descendo para o meio da espinha, acaba no bumbum e a criança consegue levantar. E é um trabalho bem minucioso que o bebê faz e que é importante vocês conhecerem cada passo desse desenvolvimento do ganho de força de cabeça e do prono. Aqui a gente vê algumas imagens, né, das nossas crianças, como é que elas ganham prono, como é que elas começam a rolar. O ganho dessa força é muito importante. Um outro aliado essencial é o sistema somatosensorial. Ele é um sistema, eles são sensores nos músculos, na pele e nas articulações, que detectam mudanças no peso do corpo e ativam os músculos para corrigir o desequilíbrio. Sem esse sistema funcionando bem, não há marcha estável. Então, o que acontece com as nossas crianças atípicas? Eles têm problemas, né? A gente não é um corte, mas eles não têm esse sistema somatosensorial íntegro. Então, eles não ativam corretamente essas musculaturas. Nas crianças típicas, essa busca pela verticalidade vem com o sistema somatosensorial intacto. Os músculos se contraem, entendem o movimento e trabalham para construir o controle postural, lutando contra a gravidade de novo, até conseguir fazer todos os movimentos, rolar, sentar, engatinhar, etc. Aí vamos nas pesquisas para vocês verem. As transferências de peso, elas são muito importantes para esse ganho da parte do somatosensorial. E essas pesquisas são incríveis, do Karen Adolph. Ela fez 2 pesquisas, uma em 2000 e outra em 2012. E o que ela fez? Ela botou vários microsensores no tênis da criança, no corpinho da criança, e ela foi vendo como são essas transferências de peso. Então, a primeira de 9 a 12 meses, os pré-ambulantes ou pré-andantes, eles fazem 1.100 transferências de peso por hora. Vocês têm ideia que são 1.100 transferências de peso por hora? O que a gente falou no início? Treino. Isso dá, com essas aí eles começam a andar, vai dar 11 mil por dia, tá? 11 mil transferências de peso por dia. Aí dos 12 aos 19 meses, isso duplica, vai para 2.368 transferências de peso. Então ele já está fazendo esses movimentos, já está andando. E o que é isso? São 24 mil transferências de peso por dia, 700 metros que ele anda por hora,
46 campos de futebol um bebê anda por dia. Faz de transferência de peso por dia. E aí é o terror das mães, caem 17 vezes por hora. Por quê? Eles estão aprendendo, é um momento de muito aprendizado, de muito treino. Aí ele chega aos 12, dos 12 aos 24 meses, que ele já está bem pé, andando bem. E o que faz? 3.667 transferências de peso. Tudo isso é uma questão de muito treino. Esses números, essa prática massiva, como a Billy chama, Billy é a doutora Beverly Kuzik, é o que faz o controle postural se desenvolver e o sistema somatosensorial amadurecer e os ossos, agora vamos lá, ganharem torção e se alinharem corretamente. O corpo, ele se adapta à sua história de uso. Portanto, os ossos das crianças típicas se moldam ao longo do tempo, por meio de um processo incrível, guiado pelo uso correto dos músculos, pelo controle postural e pelo sistema somatosensorial. Então, nós estamos falando de muitas trocas que vão gerar o quê? Essa organização dos ossos. Aí nós vamos para a modelagem esquelética. O uso repetitivo dos músculos moldam os ossos com compressão, tensão e torção. Isso significa que cada movimento, como engatinhar, ficar de pé, coloca carga nesses ossos, que se adaptam para ficarem mais fortes e bem alinhados. Segundo Frost, os ossos são moldados por forças como compressão, tensão e torção, que agem enquanto a criança se move contra a gravidade. Então, a criança precisa se mover para a gente conseguir o quê? Organizar esse crescimento ósseo. Cada movimento da criança cria uma força no osso. A compressão com o peso do corpo nas pernas faz os ossos crescerem mais grossos e fortes. A tensão dos músculos, puxão dos ossos, formam as calosidades, como o trocânter, fêmur, e a torção, como a rotação da perna ao andar, ele corrige o joelhinho, o genovauro do bebê, né? Porque todo bebê nasce garrincha e vai ajeitando, a gente vai organizando esse bebezinho. Então, são esses treinos, esses 1.100, 3.000, todas essas fases da marcha, essa corrida que eles fazem durante esses 3 primeiros anos, que vão moldar esses ossinhos desses bebês. Então, esse processo começa desde a gestação, com restrições que preparam os ossos e continuam em cada fase. O sistema somatosensorial, com seus sensores nos músculos e articulações, guiam essa força, enquanto o controle postural mantém a criança. Isso acontece até os 8 anos de idade, que é quando a marcha se finaliza, né? Ela já tem toda a marcha completa quando é com os 8 anos de idade. Os ossos se moldam a cada passo. Sem o uso correto dos músculos, o treino intenso, os ossos não vão se alinhar corretamente. Vocês veem as nossas crianças, a criança com paralisia cerebral. Como é que são o alinhamento ósseo dessa criança? Como é que foi esse treinamento até os 3 anos de idade dela? E acontece também com crianças típicas, que é o caso que a gente vai ver agora. Esse caso é bem interessante. Essa aqui é o raio-x da Catarina, minha filha. Catarina é uma criança de 12 anos típica, tá? E ela vai fazer um monte de cirurgia, gente, vocês vão ver. Mas por quê? Eu tô contando isso para vocês primeiro, para vocês entenderem que hoje existem cirurgias muito interessantes que vocês precisam saber, porque vocês vão estar tratando crianças típicas também, como a Catarina, que tem dores. Catarina joga tênis, ela tem dor no pé, dor no joelho. Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Se vocês conseguem ver aqui, essa não é minha imagem. Ah, é porque estava no outro. Primeiro vamos começar com o pé da Catarina. Esse é o pé da minha filha, tá bom? Gente, olha isso. Enorme, né? 12 aninhos. Mas por que isso aconteceu? Aqui é o talos. Vocês estão vendo o talos aqui? Tá? Aqui, tá vendo? Aqui é o finalzinho do talos, onde eu estou apontando.
esse finalzinho do talos com carga deveria estar aqui, ó. Tá vendo? Então, ela tem um colapso desse talos. Entendeu? Deu para entender? Deu para entender? Mostro de novo. Deixa eu mostrar de novo. Assim, ó. Aqui é o final do talos. Esse final do talos deveria estar aqui. Então, todo esse espaço aqui está para fora. Então, elas têm esse colapso desse talos. O que gerou esse colapso do arco plantar e esse joanetão. É um joanetão, para 12 anos já é um joanetão, né? A outra questão também que gerou na Catarina foi o joelho em valgo. Então, vocês conseguem ver aqui o joelho da Catarina em valgo, tá? Se a gente pega essa linha reta aqui da tíbia, tá tranquilo, tá retinho, a base de suporte dela tá direto no talos, no calcâneo, não tá errado. Mas se a gente pega já aqui, ó, a cabeça do fêmur e faz essa linha reta desde a cabeça do fêmur, a linha do peso dela tá externa ao joelho, do lado de fora do joelho. Então, vamos lá. A minha cabeça do fêmur, meu peso, ele tem que estar passando pela lateral interna do meu joelho. Mas o da Catarina está passando pela lateral externa do joelho, o que causa o joelho em valgo dela, tá? Todo mundo entendeu? Aí, o que a gente vai fazer? Aí, gente, vamos lá. Mãe, o ano passado a gente foi na físio, que eu confio muito, adoro. A gente fez palmilha para Catarina, mas realmente não adianta. Ela joga tênis, sente muitas dores no pé mesmo com a palmilha e não é uma correção. Não vai corrigir a palmilha ela com 12 anos de idade. Não vai. Não corrige, tá? Vou deixar isso bem claro. Palmilha não corrige. Então, a gente foi... Eu sou polêmica. Aí, a gente foi... E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cirurgia nela. Fiz a palmilha, não adiantou, continua com dor, faz muito exercício. Aí, eu fui no Dr. Felipe Barcelos, que é um dos maiores, para mim, é um grande ortopedista. Ele é um ortopedista especialista em paralisia cerebral, então eu conheço bem o trabalho dele. E além dele ser um super ortopedista, especialista em fisioterapia, em paralisia cerebral, fazer muitas cirurgias, o que eu gosto muito dele é que ele também faz um tratamento conservador. Então, quando a gente pensa numa criança autista que anda na ponta do pé, ele não vai sair cortando músculo, entendeu? Existe gesso seriado para a gente tentar primeiro, vamos tentar posicionamentos biomecânicos, vamos tentar outras coisas antes de sair cortando a criança. Então, eu confio muito nele. Ele é muito bom. Então, a gente levou ela e ela vai fazer algumas cirurgias. A primeira cirurgia vai ser tudo uma só, mas interferências, né? Vai ser essa do joelho, que ela se chama hemiepifidese. É uma cirurgia que muito poucas pessoas conhecem e ela só pode ser feita até os 14 anos de idade. Então, por isso é importante vocês conhecerem essa cirurgia. Não é todo mundo que conhece, é uma cirurgia relativamente nova e ela só pode ser feita durante o crescimento. Por quê, gente? Porque a gente vai botar um parafuso na lateral externa do joelho da Catarina para impedir esse fêmur lateral externo de crescer e só vai crescer o interno. Então, ela vai ficar 1 ano com esse parafuso e depois a gente tira esse parafuso e vai acabar com o valgo dela. É muito interessante isso. E a próxima cirurgia é a do pezinho, que a gente chama de calcânio stop. Vai enfiar esse parafuso aqui no talos, vai pegar o calcânio, vai parar com essa queda, né, do talos e, obviamente, a gente vai corrigir o joanetão dela logo. Então, a gente vai fazer essas correções na Catarina. E nisso tudo, aí vamos mãe. Quem é mãe aqui? Para me entender. A gente se sente o quê? Culpada. Aí vem toda a culpa da mãe, né?
Nossa, Juliana, você não viu nada disso antes, você só tá corrigindo agora que vai ser uma cirurgia. Aí eu perguntei pro Dr. Felipe, e eu vou deixar isso para vocês pensarem também. Ju, eu tenho culpa? Ele falou, Juliana, não, tem uma pesquisa nos anos 70 que foi feita com eu tenho a pesquisa, tá aqui a pesquisa? Tá aqui. Que foi feita com 100 e tantas crianças e tal. E nessa pesquisa, as crianças usaram palmilha, usaram bota, usaram órtese e não usaram nada. E eles viram que não mudava nada, tá? Que esse arco plantar ia formar ou não, que não tem modificação nenhuma. Só que eu não discordei dele, vou mandar depois essas pesquisas para ele, porque eu discordei um pouquinho. Porque tem umas pesquisas da SureStep, que a SureStep, ela fabrica essas órteses aqui nos Estados Unidos. Eu sei que, logicamente, uma pesquisa de um fabricante de órtese pode ser enviesada. Eu não estou falando isso. Mas a gente realmente vê modificações interessantes. E a gente nem tem essas órteses para vender aqui, elas são feitas sob medida, mas elas são muito interessantes. São essas SMOs deles, que são umas SMOs que elas comprimem esse pezinho. Então, usando a compressão desse pezinho, ele faz com que esses ossinhos, que tipo assim, de um bebê de 1 ano, você nem vê direito no raio-x alguns ossinhos do pé. A gente fazendo essas compressões, a gente consegue posicionar e organizar esses ossinhos da criança. Então, são algumas pesquisas que eu vou falar aqui para vocês. Na verdade, são 3 pesquisas que eu peguei. Nas 3 pesquisas fizeram, olha a importância disso, pesquisas com crianças de 1 a 3 anos de idade, que elas estão começando a andar, que esses ossos são moldáveis, que a gente consegue organizar esses ossinhos. E nessas crianças de 1 a 3 anos de idade, todas as crianças, bebês, têm pé pronado, só que você tem pré-pronado em excesso. Você também tem a pronação excessiva e você tem crianças hipotônicas. Então, a gente está pegando crianças com síndrome de Down, estamos pegando crianças hipotônicas nessa pesquisa que tem essa pronação em excesso. E eles tiveram um resultado de que 70% das crianças que fizeram as pesquisas, elas diminuíram o joelho em valgo. Então, conseguiram evitar o valgo do joelho. Então, pra gente, eu carrego a minha culpa, vou carregar sempre. Mas, na época, eu não conhecia nada de pé. Quando ela nasceu, se eu conhecesse, provavelmente, ela teria usado órtese. E esse é um pensamento que vocês também podem ter quando vocês estiverem atendendo bebês, que existem ferramentas muito interessantes que vocês podem estar ajudando essa base de suporte da criança. Tá? E essas ferramentas, algumas existem no Brasil, outras não, mas são ferramentas que vocês vão poder estar utilizando justamente para prevenir esse joelho em valgo da Catarina. E eu reafirmei várias vezes 1 a 3 anos, né? E a gente vai começar então a falar sobre qual é a importância desse 1 a 3 anos. A era de ouro do bebê. Então, nessa era de ouro, nesses primeiros anos de vida, os ossos são como uma argila flexível. A gente consegue moldar esses ossos através desses movimentos. Até os 3 anos de idade, os quadris e o joelho, o tornozelo, eles mudam bastante, eles vão se adaptando a como esse corpo se movimenta. Então, muitas das características da formação óssea, ela já finaliza com 4 anos de idade. Então, por isso que a Billy chama esses 3 primeiros anos da era de ouro, porque ele vai fazer, é o momento que vocês têm para realmente fazer uma intervenção nessas crianças e para as crianças poderem ter uma organização biomecânica cada vez melhor. Vocês têm que entender que são 1.100 trocas por hora que as crianças típicas fizeram. E como é que fica essas crianças atípicas que não vão fazer esses movimentos? A gente precisa, então, pensar nesse alinhamento ósseo nessa fase, do 1 a 3 anos. E vocês precisam conhecer como é que funciona esse alinhamento ósseo, como é que funciona essa organização desse quadril, desse fêmur durante esses 3 primeiros anos, para vocês poderem direcionar
as outras crianças que não vão ter que não são típicas ou que têm algum atraso no desenvolvimento motor. Porque grande parte de crianças típicas podem ser típicas, mas que são prematuras extremas vão ter dificuldades motoras. E essas dificuldades motoras podem gerar desalinhamentos ósseos. Então, a gente tem um monte de ferramentas para usar. Eu vou estar passando alguns vídeos aqui enquanto eu falo o restante. Na minha cabeça, o objetivo de vocês como fisioterapeutas é tentar fazer com que essas adaptações ósseas e esse aprendizado motor ocorra nas crianças atípicas ou com atraso no desenvolvimento. Vocês têm que se focar nisso, nesse momento importante que vocês têm com essas crianças. Entendo que esses primeiros 3 anos de vida são cruciais para determinar boa parte da modelagem óssea. E adquirir o controle postural é essencial. Mas também é necessário que a partir dos 9 a 10 meses de idade, a criança comece a ficar em pé, mesmo que seja com auxílio. A gente precisa ter carga nesses ossos. E a gente tem vários aliados para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento, organização dessas crianças, que são os produtos que a gente trouxe para o Brasil. E eu posso dizer que as faixas Nursing, o Teratogus, a faixa Tog-Right, o tênis, eles são uma base de suporte muito importante para vocês poderem estar usando com as crianças e muitas vezes com adultos também. Então eu gostaria de convidar alguns de vocês para a gente estar colocando os produtos, para vocês estarem aprendendo e mexendo no produto, para vocês entenderem como é importante a criança fazer a prática massiva do treinamento, da biomecânica, de comer, de sentar, de correr, mas ele tem que estar alinhado, porque eu não posso fazer uma prática desalinhada. Se eu estou fazendo uma prática desalinhada, o que a gente aprendeu? A gente está ativando errado os músculos, esses músculos estão mandando informações erradas e a gente vai estar fazendo esse crescimento ósseo acontecer de forma errada. Então é importante a criança estar alinhada, nós estarmos alinhados. E que precisa sim de uma prática diária intensa. Existem algumas fisioterapeutas que eu adoro, que elas fazem os pais assinarem contratos. Por quê? Porque não adianta o pai virar para você e falar: eu tô te pagando, você é o fisioterapeuta, faz 2 horas de fisioterapia com meu filho, achar que seu filho vai melhorar. Não vai. Ele precisa estar o tempo inteiro alinhado, organizado e fazendo os exercícios certos para que ele consiga ter algum tipo de melhora. Um bebê típico, quantos milhões de passos ele deu? Como é que a gente quer que uma criança atípica atinja algum tipo de desenvolvimento motor fazendo 2 horas de fisioterapia por semana? O pai precisa estar presente. E essa marcha, esse trabalho diário é feito pelo pai. Vocês são coadjuvantes importantes que vão direcionar, mas os pais precisam fazer isso. Senão não adianta, gente. Essa menina, ela se chama Vicky. A Vicky, a mãe da Vicky, é o exemplo de mãe que todos vocês deveriam ter como fisioterapeuta, como mãe de fisioterapia, que precisa de fisioterapia. A Vicky, não era para ela sustentar a cabeça assim. Entende? Não era. Isso é um trabalho diário que a mãe dela faz junto com fisioterapeutas, mas é a mãe que faz todo dia. Acorda, bota ela organizada na cadeira. Então, vocês vão ter que falar isso para os pais, gente, senão vocês vão ser os culpados eternos de tudo, tá? E todas as nossas crianças, né? É isso. Vamos botar a bandagem? Bandagem não trouxe bandagem. A gente tem bandagem também e tal, mas eu gosto dessa parte de neuro. Vamos lá. Eu trouxe faixa para a gente poder mostrar para vocês as forças dos produtos. Essa daqui é uma ProRep. Ela vai gerar input sensorial na pessoa. A gente vai conseguir fazer uma organização. E com as faixas da Tog-Right, a gente consegue fazer todas as mudanças que eu preciso para a criança estar biomecanicamente organizada. Eu trouxe também um corte para dorsiflexão, que é interessante, porque vocês vão ver como é que funciona na prática essa dorse com uma faixa,
Muito interessante para idoso, quem trabalha com idoso pós-AVC, porque ele vai ajudar a fazer essa dorse, pode ser colocado por fora do sapato. Então, são produtos que podem ser usados por adultos e crianças e tal. Vem cá. Você tem hiperextensão do joelho e ele é rodado para dentro. Vamos lá. Hiperextensão nada ajuda, tá? Já vou ser muito sincera. Assim, não adianta. Você vai dar uma impedida aqui na hiperextensão, mas não vai mudar nada depois. Nem na criança. Bota aí o... Será que esse vai caber? É o quê? Um 600. Cabe. Eu boto o Teratox, eu boto. Você bota o velcro pra mim? Boto. Na roupa ali. Eu quero. Eu vou botar o Teratox, a gente vai botar primeiro o short. Ah, show de bola. Vamos botar só o short, só pra fazer o joelho, senão vai dar. É muita coisa pra botar. Dois desses só. As nossas crianças, elas têm o quê? Elas têm uma frouxidão ligamentar muito grande, uma frouxidão desse quadril rodado. Então, é bem importante que o Teratox sempre fique na lateral para a gente poder conseguir, para gente dar essa estabilidade. A gente só vai botar o short nela. E a gente vai rodar a perninha dela. Por que você soltou, mulher? Não foi eu que escapei. Tem que botar a tangerina assim, senão... Então, agora, o que a gente faz com as crianças? Normalmente, a maior parte das crianças tem uma rotação interna, então a gente colocaria a criança externa. Gente, olha só, não é qualquer criança. Então, até os 6 anos de idade, vocês podem fazer muito mais coisa com uma criança PC. Depois dos 6 anos, vocês realmente precisam ver quadril, tá? Não tem como você rodar um fêmur sem ver como é que tá esse quadril da criança, como é que tá esses ligamentos, para você não machucar essa criança, tá? Então, tem vários cursos para isso. A gente bota em rotação externa. Vamos pegar aqui. Pronto. Então, a gente fez uma rotação externa. O que você sente? Sente a perna indo para fora? Como é que funciona? Sente puxar. A gente está organizando essa perninha dela. Botando ela organizada para a gente deixar em neutro. Então, anda para você vai ver que vai jogar para fora. É importante que o Teratox sempre esteja direto no corpo da criança, porque a gente realmente precisa de um input sensorial, esse input sensorial mais profundo que o Teratox proporciona para a gente poder construir o quê? O sistema somatosensorial. Então, com esse input sensorial que ele vai gerando, a criança começa a entender a musculatura que a gente está ativando. Eu estou organizando esse corpo com as faixas, ativando as musculaturas corretas para ela poder fazer esses movimentos da melhor forma possível, né? Não vamos ser aqui, achar que vai ficar tudo retinho, porque não vai, mas da melhor forma possível, para ela poder vencer a gravidade da melhor forma possível. Vamos botar um pé? Deixa eu botar um pé. Vamos botar um pé, vem cá. Não sou inteira torta, só meu pé que eu tô. Essa cabeça torta. Aqui é simples, é só para fazer uma dorse nesse pé. Pode ser usado do lado de fora. Sim? Estão vendo? Esse é muito legal, eu adoro esse corte. É um corte muito simples, que pode ser usado para... Eu vou botar aqui, gente.
que pode ser usado para adulto, para criança, para tudo, sabe? A gente vai fixar aqui embaixo esse velcro. Eu boto ela na maior dorso que eu quiser. Levanta a perninha assim, faz isso, como se estivesse fazendo. Organizei esse pezinho e agora ela pode andar. Vê se ele te ajuda a fazer essa dorse. Então, são aliados. Vocês têm a possibilidade de ter aliados. Nada disso vai funcionar sem o conhecimento biomecânico. Então, não adianta a gente ter um monte de faixas de Teratogs, de Tog-Right, uma clínica toda montada, se a gente não tiver o conhecimento de como esse corpo funciona, minuciosamente. Como é que eu vou ensinar um bebê a rolar se eu não sei quais são as fases da base de suporte para ganho de força de tronco? Vocês precisam saber todo o desenvolvimento motor. Como é que eu vou organizar uma perna se eu não sei como é que essa cabeça do fêmur vai rodar? Com 2 anos, qual é a posição normal em graus que essa cabeça do fêmur deveria estar? Então, tudo isso vocês realmente precisam saber. Tem muita matemática envolvida em fisioterapia. Vamos lá, vamos botar uma... O que você quer botar? Tem as faixas que, com as faixas, a gente consegue fazer coisas muito parecidas com Teratogs. Então, a gente usa muitas faixas no tronco também, para crianças mais... Deixa eu ver se tem alguma criança só com faixa de tronco. Tem, Bia? Tá. A gente usa muita faixa no tronco, nos bebezinhos, para a gente estar gerando esse input abdominal que ele precisa para poder começar a ganhar essa força de tronco. Vamos lá, você? A do meio tá com faixa de tronco. Tá? Ali, ó. Ah, é. Vem cá. Não, só. Vem cá, vou botar você no tronco. Levanta o bracinho assim. É tronco. A gente usa essa faixa e um monte de criança pra gente... Ai, eu tô falando sozinha, né? A gente usa essas faixas em um monte de criança pra gente poder estar gerando essa estabilidade de tronco e... Vai ficando magrinha lá. Ah, tem, é mais fácil, né, o do ouvido? Ainda mais que ficou. Dá meu velcro. E aí, o que você está sentindo? Quê? Tô sentindo uma postura mais alta. A gente vai organizando essa postura. O importante desse aqui é para gerar uma estabilidade no bebê, na criança, gerar esse input sensorial para ganho de tronco. E ele também vai servir como base para a gente poder fazer essas derrotações aqui femorais, tá? Assim, para adulto, a gente pode usar, mas a força do músculo do adulto muitas vezes vai ganhar das faixas. Então a gente trabalha muito mais com criança, até porque a gente consegue fazer realmente uma melhora nessa criança, né? Eu recebo muito pedido de pais de querendo comprar Teratogs com crianças de 18, 20 anos de idade. São crianças, sempre vão ser crianças. Ainda mais são especiais, né, gente? Sempre vão ser crianças. De 18, e eu converso muito com esses pais, assim, com essa fisioterapeuta, se realmente vai usar e qual é o objetivo. Porque a gente não vai conseguir fazer uma modificação biomecânica. Não vai, a gente perdeu esse tempo. A gente perdeu as idades para fazer modificação. Para essas crianças mais velhas, o que é interessante é para organizar esse tronco, para funcionar melhor toda a parte intestinal, gástrica da criança, ela está mais alinhada na cadeira, prevenção de uma lateralização, isso vocês têm que saber. Nem todo mundo que está assim tem escoliose, pode ser lateralização, é bem diferente. Então a gente consegue prevenir muita coisa. Acho que foi, né? Vocês querem o quê? Pé?
Vem cá, você, que eu vou conseguir botar em você esse. Esse é pra? Esse aqui é igual. A gente usaria as faixas para fazer a correção. A gente sempre usa uma base. Eu gosto de usar a base de ProWrap ou de Notion, porque elas geram um input sensorial enorme. Vocês não têm ideia. Direto no corpo é incrível. Você trouxe maqui? Adulto? Bom, vamos botar maqui em algum deles para eles verem. Então a gente vai, eu posicionaria a criança já em rotação e a gente vai passando a faixa. Nossa, deixa bastante estabilizado. Estabiliza. Muitos de vocês... Não, já tem velcro na minha mão. Muitos de vocês já devem ter visto o sling. Quem conhece o sling? Conhece? É uma porcaria. Na verdade, porque o recoil do sling não é bom. Então, eu vou passar aqui para vocês pedaços de Tog-Right, que aí vocês vão vendo. Joga para a plateia. Aí vocês vão vendo a força da faixa. E ela não se desfaz. Gente, ela é indestrutível. Eu não estou brincando. Tem um fisioterapeuta, massa, assim, maravilhoso, neuro, do Rio de Janeiro, sou apaixonada por ele. E ele fez uma cirurgia, ele teve um pinçamento nas costas, fez uma cirurgia, e ele corre, ele não estava conseguindo fazer a dorse. Aí ele pegou o Tog-Right, ele botava para correr na praia, para poder voltar a fazer a dorse e ele voltar a poder treinar. Hoje ele já voltou, já está normal, não tem mais problema. Mas ele ficou um ano inteiro correndo de Tog-Right, para poder fazer essa dorse e ele poder voltar a treinar. Essa daqui é a Maqui, que está no Brian também. A Maqui, a maior parte das nossas crianças, como é que elas ficam? Qual é a posição? De braço, né? Não é? Cadê a pinça? Como é que eu me desenvolvo sem a minha pinça? Então, a Maqui, ela vai forçar a criança a fazer essa pinça. Então, a gente pega por aqui e a gente organiza esse dedinho para fazer a pinça, que é esse movimento. Então, a gente tira ela desse padrão para botar a criança nesse padrão de pinça. Tá? É um outro produto super legal também que a gente trouxe, que é da Maqui, que é uma terapeuta ocupacional americana maravilhosa também. Não, eu fico assim. Eu sou instrutora mesmo. Ah, você é instrutora? Pronto. Ah, então tá. E... Quê? Pode. E a gente também tem o tênis blue, que é uma outra coisa que eu trouxe, porque assim... Muitos pais, assim, têm dificuldade de usar órtese. A gente tem muitas crianças que usam órtese, grande parte não usa. A gente tem muita dificuldade com a fabricação de órtese no Brasil. E eu precisava de um tênis estruturado para dar essa base de suporte. Tudo vai começar, quando a criança já tem uma certa idade, tudo vai começar no pé. Eu preciso de uma boa base de suporte para a gente poder construir o resto. Porque não adianta nada eu estar de Teratogs, mas estar com o pé todo torto, todo tortinho assim, vai estar retinho assim. Eu vou continuar fazendo o padrão errado no joelho. Não adianta, eu vou tentar corrigir. Então eu preciso dar uma base de suporte o melhor possível para as crianças. Então tem crianças que não usam órtese, tem a opção do tênis blue, que ele é bem estruturado, bem durinho. Ele organiza bem igual a queda do calcanho da Catarina. Ele organiza bem esse talos, organiza bastante mesmo. Ele já vem com palmilha. E é uma opção que se tem para as crianças que não querem usar órtese, que acontece muito. Então, a gente tem uma gama bem grande de produtos. Aí tem kinésio, tem bandagem rígida. A gente trabalha com as bandagens McConnell no Brasil. E a gente trouxe esses produtos já desde 2014, que já foram para as Olimpíadas em 2014 que a gente trouxe. Então, a gente tem uma gama bem grande de produtos. E agora a gente desenvolveu também uma linha de órteses mais esportivas para esporte e para a gente também estar juntando com as faixas. Então, para o adulto... Ah, essa é a Estela. Ah, minha irmã. E tá vendo? Estela não usa órtese, nunca usou órtese.
órtese machuca, vamos ser sinceros, órtese machuca. E a gente com tênis, a gente conseguiu dar uma base de suporte um pouquinho melhor para ela. Gente, ela tem 32 anos de idade já, é uma velhinha. Então a gente faz o que é possível, por exemplo. Estela não usa mais o Teratox, vai voltar a usar porque a gente precisa organizar de novo essa perninha dela, que ela tá ficando cada vez mais eu não posso chamar crouch, mas está cada vez mais agachada, não chega a chamar um crouch. E esse aqui é o Anthony, gente, é o filho da Bia, que foi ser A gente foi fazer um vídeo sobre a Maqui para bebê, aí eu filmei ele. É isso. Tem perguntas? Pergunta, por favor. Ele vai ajudar para o pé caído, vai. A gente... Dá, você pode botar e depois você bota o sapato. Só tem que ir com mais cuidadinho para não ficar enrolando, que eu não gosto de nada enrolando no meu pé, por exemplo. Então, ter o mais cuidadinho, um sapatinho um pouquinho maior, com uma forminha um pouquinho maior, mais larga, para poder entrar e não enrolar. Mas usa-se, tem muita criança que usa por dentro e por fora. Os dois. Para adulto também, pode. Dentro do tênis é muito melhor do que, por exemplo, a Salva-Pé tem né, para pé caído, muito ruim, duro, não gosto. Outra coisa que pode usar também é para dormir. Então, a criança que tem ponta do pé, ou alguém que anda na ponta do pé, que tem um encurtamento de panturrilha, ou até que tenha facete plantar, que precisa botar o pé mais reto à noite, você pode estar fazendo esse mesmo corte e estar colocando no pé da criança para dormir à noite, porque a gente tem um relaxamento dessa panturrilha. Então, o que os físios fazem? Tá bom? Elas fazem o gesso seriado. Depois do gesso seriado, a criança precisa continuar usando órtese. E para dormir, elas colocam essa faixa para a gente não perder a amplitude que a gente ganhou com o gesso seriado. E para as crianças que vocês conseguem já colocar, já podem ir colocando à noite. Para a gente poder não perder a amplitude, conseguir até um pouquinho mais de amplitude, porque está relaxado à noite. Não, para o adulto você não vai conseguir corrigir nada. Bem sincera, você não corrige mais o adulto. Você vai poder fazer uma compensação para ele não sentir dor. Então, por exemplo, eu tenho um quadril rodado, eu tenho esse joelho em valgo, eu sinto dor. Então, eu vou usar, não Teratox, tá? A gente tem uma órtese de abdômen. Eu tô sem o passador, tá? Tô passando. A gente tem uma órtese de tronco, uma órtese de joelho, aí você usa com as faixas Tog Right que eu botei na sua perna, você vai reposicionar esse paciente para ele não sentir dor, mas correção você não vai fazer mais. Já virou estrutural. Então, por isso que a gente fala, é importante ser bebê. Quanto mais cedo você começar a organizar esses ossinhos, essa biomecânica dessa criança, melhor. Depois que virou uma deformidade, eu não corrijo mais meu pé, depois que eu tive uma deformidade estrutural, a gente não corrige mais. Eu tenho pé chato, eu vou ter para sempre, eu também tenho hiperextensão de joelho. Então aqui eu tenho todas as referências, se vocês quiserem pede para as Bias, que elas podem passar para vocês essas referências todas. E até se você mandar em PDF, pode mandar os slides em PDF, que aí eles também... Boa noite. Boa noite. Que voz bonita. Eu tô de vergonha. Qual é o impacto e qual é a diferença que o aumento da faixa pode proporcionar para o paciente? Como assim? Do tratamento. Tem uma faixa que tem que ser específica para tal região? Não. Essas faixas que a gente trouxe de neuro, elas vão ser usadas tanto em tronco, abdômen, braço, a gente consegue fazer derrotação. Minha criança está sem, a gente consegue derrotar qualquer lugar. O importante é a gente saber o pensamento biomecânico por trás do que você quer fazer. Então você tem que ter um objetivo concreto e as faixas vão te ajudar. Uma coisa eu posso te dizer, a mesma clínica, mesmo pacientes PC, sei lá, GMFCS 3, todos os dois. Eu vou botar um X no tronco. Tem várias formas de eu botar esse X no tronco para eu poder fazer esse movimento, tá? Um paciente vai se adaptar melhor a um tipo de colocação e outro a outro.
Então, nada mais é, de novo, que é teste, porque nossas crianças são muito diferentes umas das outras, como todos nós, cada um vai ter uma patologia diferente, todo mundo tem algum tortinho no corpo. Boa noite. Boa noite. Isabela. Prazer. Eu queria saber sobre os pacientes que, necessitam dessa faixa para fazer a fisioterapia. E no caso, eles não conseguem por conta de sensibilidade, sabe? A gente já teve autista só, mas sensibilidade por causa do input sensorial excessivo que gera nele, tá? Foi muito engraçado, foi fofo até. Porque a Billy veio pro Brasil e a gente recebeu um autista e botou o Teratox nele. Ele saiu correndo assim, cara, meu corpo, muita coisa. Foi muito input pra ele. Sempre dá pra botar você iniciando só com as faixas. Você vai colocando só um pouquinho, entendeu? Você bota só um pedacinho do corpo e você vai vendo como funciona. Eu nunca indicaria a compra de um Teratox para um paciente que tem alguma hipersensibilidade, porque é um produto mais caro, gente. Compre uma faixa à noite em R$100 e poucos, você vai botar nessa barriguinha e vamos ver como é que vai funcionar. Se ele vai conseguir ou não. Mas, assim, gera muito input. Muito mesmo. Mas eu só vi ele até hoje, eu vou ser muito sincera. A gente tem outro paciente, mas hoje ele já usa. Quando ele era bebê, mais novo, com uns 5 anos, ele não usava. Agora ele tá com 8, ele usa o Teratox. Que é daquele... Amanhã é que faz o podcast esqueci. Um podcast bem legal de neuro. De nada. Acho que você pode falar um pouquinho também da questão das orientações que a própria empresa faz relacionada não só aos profissionais, mas também aos pais, durante a utilização do acompanhamento desse classe. Então, tem algumas coisas que a gente orienta muito, principalmente assim, para os profissionais e para os pais, é prestar atenção. O mais importante para mim é quadril, porque você pode machucar bastante essa criança com essas derrotações que vocês vão fazer. Então, a gente dá muitas orientações de vocês estarem fazendo alguns cursos para poder tratar crianças maiores e fazer... O sling eu acho que não tem nem tanto problema, porque o recoil dele não é grande. Mas qualquer uma das nossas faixas, você tem um recoil grande. Então, você realmente precisa entender o quanto você vai poder puxar. Então, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, de fazer... A Billy, que é a Beverly Cruz, quem criou o Teratox, ela tem uma medida que chama Rider modificado, que ela deu uma modificação que aí a gente vai ver o que a gente vai poder usar de rotação para essa criança, principalmente após os 6 anos de idade. As outras coisas que a gente fala também é importante. Quantos passos o bebê deu num dia? 2.300 e pouco. Isso é o quê? Isso é treino. Você só vai conseguir se desenvolver motoramente se você estiver treinando o tempo inteiro. Então, a indicação é que a criança, no mínimo, esteja 5 horas por dia fazendo as atividades normais dela organizada. Para o quê? Para ela lembrar o cérebro, para criar essa lembrança somatosensorial de posicionamento, para essa criança poder, se desenvolver mais rápido. Então, precisa realmente desse tempo de treino. Até pra gente, se quem quiser... Demorou 7 a 8 anos para a criança andar perfeitamente, ter a marcha completa que ela vai ter enquanto adulto. Então, é muito treino e tem que estar bem organizado o tempo inteiro. E a gente tem vários cursos, eu indico que a faculdade sempre é um ótimo início, vocês vão estar aqui fazendo... Cada um vai para uma área, tem uma outra área que a gente trabalha muito, que é a oncologia. A gente trabalha com todo o pessoal do INCA, tem muita pesquisa que a gente está envolvida dentro do INCA, com a Henk Bergman, com a Érica. Então é uma área muito legal. Vocês aqui vão começar a vida de vocês de fisioterapeutas e daqui vocês vão ter que se especializar. E vocês realmente vão precisar fazer especializações, porque são várias pequenas áreas que tem... Hoje você tem muitas possibilidades de tratamento que vocês vão ter que estar aprendendo, tá? Essa parte de kinésio é muito legal. Na área de oncologia, de dermatofuncional. Gente, a gente tem cada pesquisa com as meninas, com a Mariana Eltomari. Quem for para dermato tem que fazer curso da Mariana Eltomari, por exemplo. Né, Bi?
Eu queria saber sobre como que eu graduo a tensão na faixa do meu paciente. Tipo assim, eu sempre vou colocar máxima, quanto que eu coloco? Não, você quer que ele fique em neutro. Não existe, não é que nem kinésio. Você vai ver, você vai ter que botar e ver a faixa de perna. Você vai ver, é muito fácil na realidade, porque você não vai já cortar. Primeiro você bota aqui dentro, você bota ela externa, dá uma prendida sem cortar e vamos ver como é que fica essa perna, como é que ele vai se organizar nessa perna. Aí, porque o objetivo, rotação interna, não é que ele fique de externa, né? É que ele fique em neutro. Então você tem que organizar para ver o quanto você vai ter que botar. Não tem, você vai ter que medir. Cada criança tem um tamanho de perna diferente, não tenho nem como te falar. E não existe o 30% que nem... Você não vai nunca usar o máximo, porque ela vai virar uma faixa rígida e vai ser muito forte para essa criança. Mas eu te digo que dá 5 centímetros a menos do que a medida. Normalmente é o que a gente corta. Então, se a medida deu 30 centímetros, você vai cortar em 25 e já vai dar o que você quer. Vai primeiro. Olá. Oi. Boa noite. Boa noite. Mas uma curiosidade, já teve um caso seu, ou você já viu, que a criança não teve melhora? Tipo assim, teve todo tratamento, os pais ajudaram, só que não teve evolução, não melhorou? Não. Eu, sinceramente, nunca acompanhei um caso assim. Os casos que a gente acompanha muito, eu tenho alguns casos que eu acompanho muito, assim, de perto, né? E sempre existe uma evolução. A gente também não pode generalizar. Vamos lá. A gente não pode falar que um GMFCS5 vai andar. Não vai. Que um 4 vai andar sem muleta. Não vai. Então, depende do que a gente está falando como evolução. A criança sempre vai ter uma evolução. Nunca vai ser a evolução de uma criança típica. Então, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações. A minha irmã tem 32 anos, eu já acostumei com isso. Mas é muito difícil para um pai, com um bebê que acabou de nascer, lidar com essa realidade. É muito difícil. Então, sempre vai ter alguma evolução. Gente, a Vicky é incrível. É uma evolução enorme que ela teve. Você? Boa noite. Boa noite. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa parte da oncologia. Você trabalha com esses pacientes. Então, na parte de onco, tem várias pesquisas interessantes. Seroma para mama, retirada de mama. Foi feita uma pesquisa no INCA com a Vital Tape Kinesiology Premium de 7,5 de largura para prevenção de seroma após retirada de mama e realmente teve uma melhora. Pequena, mas teve. Mas vão fazer uma pesquisa com um número maior de pessoas. E foi um saco também, porque o INCA obrigou a botar um pré-tape antes por causa de infecção hospitalar. Vai ser feita essa pesquisa também em outra universidade agora no Sul. É muito feito para linfedema, muito utilizado para linfedema. Então, depois que você tem o tratamento do linfedema, né, você faz a parte ouro do tratamento, que é com as faixas de baixa elasticidade. Você tem a manutenção dessa diminuição do braço com a kinésia, bem interessante. Tem várias pesquisas nesse sentido mesmo. A maior parte das pesquisas hoje são para linfedema. Outra pergunta. Quando os pais vão atrás de uma órtese, vocês têm um treinamento para esses pais, para que eles vão para casa e consigam usar? Porque tem que tirar também, né? Nenhum teratox sai da Fisiovital sem o pedido médico de um fisioterapeuta. Aí faz todo o treinamento. A gente já treinou mais de 3 mil fisioterapeutas no Brasil. A gente sempre está treinando as pessoas, a gente dá curso, traz curso de fora. Tem uma instrutora no Brasil que dá o curso do CTF Teratox pra gente.
Mas é muito intuitivo, eu vou te ser muito sincera, tá? É importante você saber para você ver várias coisas e você ter um entendimento da biomecânica melhor. Porque tudo isso que eu ensinei, que eu falei aqui, pincelei, você faz o curso do CTF, é muito aprofundado, assim, é coisas que vocês não viram na faculdade, realmente não viram. Então é muito aprofundado mesmo. Então vale a pena, não é para você usar o teratóxico, é para você aprender a biomecânica e com esse conhecimento você vai usar o teratóxico, vai usar a kinese, vai usar faixa, vai usar qualquer coisa. Entendeu? Até o concorrente você vai poder usar, porque você vai ter o conhecimento. Mas o pai quem vai ensinar é o fisioterapeuta para o pai, a colocação. Mas, gente, todo mundo tem meu telefone. Então, né? Ligam pra gente, a gente faz videochamada, a gente vai organizando. Teve um pacientinho muito triste. Ele tem 11 anos de idade hoje, a mãe comprou, quem tem teratóxico, foi erro médico de uma cirurgia cardíaca. Eu fui lá botar o teratóxico com o fisioterapeuta que não tem curso, ensinei a ele, botei, organizei. Uma outra menininha aqui, muito magricela e comprida, fui lá na clínica, botei, ajudei, entendeu? A gente tá sempre junto. A Fisiovital, a gente só cresceu bem, porque a gente tem muita confiança um com o outro, com os fisioterapeutas. Então, o primeiro curso veio a Eda Castilho, em 2010, vocês nem sabem, é tipo 01 do Crefito. Então, foi formando uma comunidade muito grande na área de neuro e com confiança mútua com todo mundo. Ju, queria pedir se você podia contar como foi a reação da dona Roberta e do seu Sérgio com o diagnóstico da Estela. Essa história. Assim, Estela, eu sou 10 anos mais velha que Estela, meu irmão é 8. Foi uma gravidez normal. Foi a única que nasceu no tempo certo e que teve contração. A única. E quando Estela nasceu, viram que ela tinha uma deficiência, não sabiam qual. E minha mãe falou pro meu pai, e meu pai, eles na UTI, ele falou, a gente tem 3 opções. A gente deixa que vai embora, eu nunca vou fazer isso na vida. A gente leva para casa e vive infeliz, não faz parte do meu ser viver infeliz, ou a gente pega a vida pelo chifre e vamos viver felizes com o que o Deus nos proporcionou nessa encarnação. Então, a gente faz isso, a Fisiovital é isso, é a gente enxergar as coisas, dificuldades com clareza de espírito, que toda dificuldade tem um aprendizado muito grande. E a gente tem que viver feliz mesmo. Então, eu levo esse aprendizado para a minha vida como um todo e para a Fisiovital também, para todo mundo. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigada, Juliana, pela sua presença, pela sua palestra esclarecedora. Eu acho muito legal porque toda essa tecnologia vocês podem depois utilizar, né? Durante as aulas de plano atrás também. E vocês tenham com isso, com essa palestra, adquirido conhecimento para o futuro de vocês, né? Vocês podem. Isso faz parte de um pedaço do tratamento, né? Nada funciona sozinho. E que isso é um pedaço do atendimento que vocês vão ter. É isso, muito obrigada. Obrigada de novo. Obrigada. A gente fala que é um coadjuvante. É só um coadjuvante. Quem importa são vocês. Gente, pessoal do segundo semestre, por favor, fiquem na lista, tá bom? É isso. E os professores, vocês passaram a presença? Vai passar a presença lá, como saiu com a Sabrina, tá bom? E com a alma comigo, tinha um pouquinho. Ai, obrigada.